Gente, o médico oftalmologista Daniel Silveira vai nos explicar o que é a ceratocone e como, na verdade, a sua visão pode passar por um problema sério ou não. Isso é que nós vamos conversar agora. Muita gente tem diagnosticado esse problema e tem comentado. E a Vanusa, que gosta muito de pesquisar e ir atrás de assuntos e doenças diferenciadas, acabou trazendo esse assunto para cá. Para você, o nome pode ser estranho, né? Nós já estamos aqui com o doutor Daniel Silveira. Bom dia. Bom dia. Um prazer estar lhe recebendo aqui no nosso programa. Prazer todo meu. A gente sempre, doutor, fala sobre assuntos diferenciados e uma das coisas que tem chamado a atenção da gente é que nesse decorrer dos anos, a gente percebeu que existem vários assuntos, várias doenças, vários distúrbios que eles não são comentados nem falados. A intenção do nosso Bom Dia é justamente tentar levar mais saúde para a população, trazendo especialistas e mostrando que dentro do estado do Piauí, dentro da capital, nós temos profissionais com todos os tipos de especialidades. Porque quando a gente conversa, as pessoas sempre falam, não, aqui no Piauí não tem especialista para isso. O que na verdade falta é informação, mas principalmente conhecimento. As pessoas têm que parar, doutor, de simplesmente ouvir falar ou pesquisar por cima as informações. As pessoas têm que ir mais profundo ao que tem que ser falado. E é por isso que a gente trouxe você, que é um especialista no assunto. A gente sabe que não são muitos especialistas quando o assunto é esse distúrbio, essa doença. Quem vai nos dizer daqui a pouco vai ser o doutor. Então seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto. A gente vê um olho lindo, maravilhoso, mas muitas vezes a gente não imagina que esse olho ele pode ser atingido por uma doença ou por um distúrbio. Bom dia. Bom dia. Na verdade, trata-se de uma doença, uma condição patológica, onde ataca a córnea, que é aquela lente principal do nosso olho, responsável por 80% da nossa visão. Nossa. Tá? Então, o nome por si já diz. Ela assume uma forma cônica, daí o nome cone, ceratocone, córnea em formato de um cone, protusa, ela fica bicuda, levando a um afinamento progressivo não inflamatório. Essa doença, Danusa, é tão importante, não só no Brasil, mas como no mundo, que o mês de junho que se passou é o mês que se faz a conscientização, chamado Junho Violeta, onde nós, colegas oftalmologistas da parte de córnea, divulgam, vai para as redes sociais, é isso que falta um pouco mais, essa divulgação. Essa sensibilidade. Exatamente. De entender que o mês de junho é para alertar. Exatamente. Mas que as pessoas entendam que muitas vezes esse alertar é pouco. Exatamente. Por isso, doutor, que a gente quis chamar a atenção para a gente, principalmente porque o que a gente percebe? Aqui dentro do estado do Piauí, mais precisamente na nossa capital, a gente ouve falar muito de alergias. As pessoas falam muito de alergias e a gente, às vezes, também utiliza produtos, né? Sim. Principalmente nós, mulheres, que amamos uma maquiagem, a gente, às vezes, acha interessante um produto X, aí usa o produto, às vezes não conhece, desconhece. Enfim, o que a gente entende é que algo que pode parecer simples, dependendo da forma que você vai ali, né, passar o dedinho ou coçar o seu olho, você pode trazer um dano. Você tá mostrando agora pra gente o normal e o que tem ceratocone, exatamente. né? Você vê o afinamento progressivo no meio da córnea, né? E logo embaixo, o afinamento que é a parte protrusa, logo embaixo. Sim. Então, isso que faz gerar o distúrbio da visão de um paciente com ceratocone. Então, é uma doença bilateral, isso é muito perguntado no nosso consultório. Doutor, eu só tenho ceratocone no olho? Não. É isso que eu quero saber. Você tem ceratocone nos dois olhos. Agora, sim, é uma doença de forma assimétrica. Um olho bom e um olho ruim. Pode acontecer, então, de somente um olho ter e o outro sim, não? Sim, eu posso ter um paciente que tem um olho 100% de visão, com ceratocone que não desenvolveu, e um outro olho com um ceratocone que avançou. Doutor, como ele chega até nós? A gente sabe que o fato de coçar pode sim ser o começo de uma história. Exato. Mas para ele estar coçando, ele tem que estar passando por alguma situação. Quais são estas situações que chamam a atenção de quem está em casa? Eu gosto de responder essa pergunta, Vanusa, dividindo o ceratocone em duas formas. Quais são as causas do ceratocone? Sim, vamos lá. Eu tenho uma causa hereditária,
onde eu tenho de 6 a 8%, mais ou menos 10%, o meu pai ou minha mãe com ceratocone, ou algum dos meus irmãos com ceratocone. Porém, a grande maioria da causa do ceratocone é uma causa adquirida. Aí vem onde você vai entrar. Adquirida de quê? De uma atopia, uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, uma asma, um distúrbio de colágeno, pessoas que têm problema de síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, estenose da aorta. Por quê? Porque a mucosa, Vanusa, que reveste nossa pálpebra internamente, é a mesma mucosa do nariz e da garganta. Então, por exemplo, numa crise de rinite, onde vai mexer principalmente essa parte próxima. Exatamente. E o olho é o que paga. Então, você coça o olho de forma bem, assim, grotescamente. Aquela tal né? daquela coceirinha aquela gostosa, exatamente. Né? E aí, o jovem, o adolescente, o adulto jovem até 30 anos, a córnea parece uma gelatina, mole. E na hora que você coça, dentro da córnea, você cria microtraumas dentro do colágeno da córnea. A córnea começa a afinar e a embicar. Daí o nome ceratocone, uma córnea em formato de cone. E quais são as queixas? Como o paciente que tem astigmatismo. Minha visão está embaçada, está borrada, eu não tenho foco, eu não tenho nitidez. Doutor, a luz... Miopia também? Como você aumenta, se você olhar lá, a distância da íris, da pupila para a córnea, ela aumenta. Se ela aumenta, normalmente o ceratocone pode vir com a miopia e o astigmatismo junto. Mas em alguns casos pode vir hipermetropia. O mais comum, miopia e astigmatismo. Então, essas queixas, por exemplo, fotofobia. Doutor, eu odeio luz, que é típico do astigmata. Doutor, eu não consigo dirigir um carro à noite. Os faróis dos outros carros me atrapalham. Então, eles vão até o colega oftalmologista e lá eles vão relatar isso. E o colega vai examinar e acaba diagnosticando essa doença. Agora, o que nós vamos chamar a atenção da população? Nos últimos tempos, principalmente aqui na nossa capital, várias pessoas têm se queixado com o assunto. Várias pessoas. E aí, assim, qual é o cuidado que a pessoa tem que ter? Porque, assim, a partir de como a gente pode diagnosticar antes de chegar ao ceratocone? Pronto. Nada melhor que a prevenção. Sim. A sua consulta rotineira ao oftalmologista, uma vez ao ano, ou então crianças começaram já a usar óculos a cada 6 meses ou 1 ano. Então, o ceratocone, principalmente, a gente tem que ficar de olho naquelas crianças, como eu acabei de falar, que tem algum quadro de alergia. Sim. Se você é um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma professora, um professor, que vê uma criança, um adolescente, coçando os olhos, leve o assunto até os pais, para que eles procurem não só o oftalmologista, mas um médico especialista em alergia, um otorrinolaringologista, para que a gente possa somar isso tudo e dar uma forma de tratar. Porque a forma de tratar o ceratocone, para não chegar lá na frente, é você tratando antes aquela criança que tem algum quadro de alergia ocular. Porque não tem uma causa maior do que essa quadro de alergia. Doutor, quando o senhor fala de crianças, o adulto, se ele também permanecer coçando esse olho, ele vai ser afetado na fase adulta ou ele já começou logo cedo? Normalmente, Vanusa, essa doença ela tem uma progressão até mais ou menos entre 30 e 35 anos, onde fisiologicamente a córnea desse paciente, após os 30 e 35, ela já fica dura, rígida. Dificilmente essa doença vai atacar, atingir pessoas acima dessa idade. Porém, posso lesar a córnea, posso dar outras doenças na córnea, mas não o ceratocone. Então, também tem que ser tratado. E tem que ter aquele cuidado com a questão de coçar muito os olhos também, né? Então, fica um alerta principalmente para as crianças e adolescentes e pessoas até 35, até 36 anos. É um alerta que se deve ter relacionado a esse assunto. O que pode agravar no caso da pessoa que tem essa doença? Quando o ceratocone chega numa fase bem avançada, por que a gente se preocupa tanto com o ceratocone? Porque é a principal causa de transplante de córnea no Brasil. Sim. Por mais que você hoje tenha uma gama de tratamento, desde colírios, óculos, lentes de contato, procedimentos invasivos como crosslink, anel interstromal, mas ainda em alguns casos ainda foge. É tão avançado, Vanusa, chega na nossa mão, que infelizmente a gente tem que ir para o transplante de córnea. Doutor, o que chama a atenção é que
não são muitos especialistas que tratam desse assunto. Às vezes também pode, de uma certa forma, causar um certo tardio à própria doença, Sim, né? O subdiagnóstico. Aquele, você nota que, por exemplo, se uma criança, um adolescente, ele tem uma mexida no grau, por exemplo, em 6 meses, passou de meio grau, em 1 ano passou para 2, esses graus que mudam muito rápido. Aí é o médico oftalmologista generalista pode pedir uma avaliação do colega da córnea, onde ele vai lançar mãos de exames complementares, né, para avaliar a superfície da córnea e outros, e dar o diagnóstico precocemente. Quais são as dificuldades que essa pessoa vai ter? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela diz, olha, se eu não tiver de óculos e você passar perto de mim, Vanusa, não fala comigo, não passa e pensa que eu não te vi, eu não estou te enxergando. Chega uma cegueira? Cegueira, a gente fala assim, não é uma causa de cegueira, é uma causa de baixa de visão. Sim. Por que a gente fala cegueira? Porque tem várias outras coisas que podem melhorar essa visão do paciente. Sim. Eu até brinco com os pacientes do consultório, que eu digo, qualidade de visão, por ceratocone, tira esse nome. Sim. Mas potência de visão. Sim. Então, levar a cegueira não, porque a gente ainda tem lá atrás outros recursos como o transplante de córnea. Que traz a cura. Exatamente. Diferentemente, por exemplo, de um glaucoma. Ele só vai dificultar a visão dessa pessoa. Exato. Ela vai, por exemplo, ver as pessoas de uma certa forma... Ele vê uma imagem como se fosse imagem em fantasma. Em fantasma. Vê tudo borrado. Nossa. Assim, chega a ser bastante constrangedor para aqueles pacientes ali que já estão na fase de trabalho, que não conseguem trabalhar por N motivos. Qual é o tipo de cirurgia? Cirurgia crosslink nada mais é que uma radiação ultravioleta somado com uma riboflavina que faz endurecer, enrijecer essa córnea. Sim. É como se eu pegasse uma córnea de um jovem de 15 e transformasse num jovem de 35. Então essa cirurgia, ela é em que situação? Ela é em situação em que você consegue planejar, que está vendo que está tendo essa progressão da doença, então você atua para tentar parar essa doença. E também existe o anel interstromal, que é um segmento de plástico próprio para oftalmologia, onde você faz um remodelamento na córnea, esse sim, para melhorar a visão. São duas cirurgias que podem ser combinadas. Eu posso fazer o anel, posso fazer o crosslink e assim vai. Quessa cirurgia é feita no próprio consultório ou ela tem um cuidado diferenciado? Não, quais são os cuidados? No consultório mesmo. Quando a gente fala consultório, nível de centro cirúrgico, sim, né? Sim. Tem que ter toda a sua esterilização e tudo mais. E o cuidado logo depois da cirurgia, o antes e o logo depois? Usar óculos escuros, porque dificuldade vai ter, porque teve radiação no olho, mexeu na córnea, então tudo que mexe na córnea, mano, até um cílio que cairia do olho, sim, a gente tem dificuldade. Então, óculos escuros, usar os colírios prescritos pelo médico que fez a cirurgia e o acompanhamento. Eu acho que o tripé da doença ceratocone, eu digo sempre aos meus pacientes que estão aí ouvindo a gente, acompanhamento de perto com o seu médico, não coçar os olhos, usando os colírios próprios, um colírio lubrificante e um colírio antialérgico. Então podemos dizer que na fase da infância, adolescência até a fase adulta, coçar olho é algo que as pessoas deveriam não fazer. Não fazer, não deve fazer e deve orientar as crianças. Eu acho que você orientando crianças, tanto os pais, os avós, quem estiver ao lado, eu acho que tanto de orientar, eles conseguem perceber que aquele ato de coçar leva ao malefício da visão. Doutor, quem quiser mais informações, como é que faz? Faltou alguma dica? Não, a gente falou o básico aqui, né? Acho que para não entrar em algumas palavras, termos técnicos da oftalmologia. Sim, que fica mais complicado as pessoas entenderem. Mas acho que o básico é esse. Esse bate-papo é justamente para a gente informar a população que está em casa, para que elas venham querer buscar mais informações procurando um especialista. Exatamente. Porque a gente não vai poder falar de tudo aqui, mas a gente vai poder te alertar. Exato. Que esse assunto, nesta informação que nós estamos aqui passando para você, já te ajuda a evitar um problema maior. Exato. Não é isso, doutor? Vanusa, nós estamos chegando ao BR-Obró novamente. Sim, vem aquele umidade calor. Baixa, o calor aumenta. Alergias. As alergias começam a aflorar, os olhos começam a coçar. Aumenta a quantidade de crianças, adolescentes nos nossos consultórios, nas urgências. Então, fica a dica, pais, mães, cuidadores, se puderem alertar,
cuidar, levar sempre no oftalmologista, essa é a dica a partir de agora do BR Obral. Agora, doutor, uma coisa que eu não perguntei. Água gelada ajuda? Ajuda. Você já deve ter visto algumas crianças ou pessoas que acordam com o olho inchado. Involuntariamente à noite coça. Essa pálpebra é uma pálpebra de músculo liso, incha. Melhor coisa que tem, compressas de água gelada. Diminui o inchaço todinho da pálpebra. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Quem quiser pode entrar em contato através do Instagram. Vá lá para você ter mais informações, procurar esse especialista maravilhoso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço sempre pela essa divulgação, como você mesmo falou. São canais como o seu que precisamos cada vez mais irmos e divulgar a prevenção da saúde ocular. Seja sempre bem-vindo, continua aqui com a gente. Obrigado. Tá vendo só? Você tem que cuidar da tua saúde e é óbvio que a gente aproveita esse momento todo especial para estar aqui com esse especialista maravilhoso. Muito obrigada mesmo, de coração, ao Daniel Silveira.